Oi, oi, fãs de Mistério Sobrenatural. Estou de volta, desculpa a ausência, gente. Eu tava bem doente, mas agora já tô 100% e vamos voltar à nossa rotina normal, postar nossos vídeos com muita frequência. Mandem seus relatos, eu vou ficar muito feliz em ler. E o e-mail, como sempre, vai estar aqui na descrição, agabidosrelatos@gmail.com. E é isso, saúde 100%, vida nova, cabelo quase novo, porque na verdade é uma volta. Eu passei muito tempo ruiva e aí eu quis passar um preto, mas não me acostumei e agora estou de volta. E é isso, vamos ao relato de hoje. O relato de hoje se chama A Pedra e o Ser da Porta. O relato foi enviado por um inscrito de Boa Vista, Roraima. Oi, Gabi, tudo bem? Por favor, não diga meu nome, mas pode falar a cidade. O que eu vou contar aconteceu há alguns anos, mas parece que foi ontem. Há lembranças que o tempo não apaga, principalmente quando envolve algo que não pertence a esse mundo. Naquela época, um parente idoso precisou de ajuda. Um homem solitário, de gênio difícil, que já assustava a família inteira só pela forma seca de falar. Ninguém queria ficar com ele, e talvez por compaixão ou pura teimosia eu me ofereci. A casa dele ficava num bairro antigo de Boa Vista, bem afastado. Quando cheguei na casa pela primeira vez, tive uma sensação estranha, como se o ar ali fosse denso, mais pesado, com pouca luz do sol, e uma sensação que não dá para explicar. A casa era enorme, mas parecia estar viva e cansada. As paredes descascadas, o cheiro de madeira úmida, o som do vento batendo nas janelas. Sabe aquele tipo de lugar que parece se observar quem entra? Era assim. Meu quarto ficava ao lado do dele. Era pequeno, mas acolhedor. Mas ele nunca deixou que eu dormisse no quarto com ele. Dizia que gostava do silêncio e que precisava respeitar o espaço dele. Eu aceitei, afinal, o importante era eu estar ali e cuidar. Nos primeiros meses, a rotina foi tranquila, apesar das manias dele. Mas era um idoso, é normal. Mas conforme o tempo passou, algo começou a mudar no ambiente. E não tinha a ver com o meu parente. Eu ia falando o nome dele. O ar parecia mais quente aquela noite, mais sufocante. Eu comecei a acordar no meio da madrugada sem motivos, com uma sensação clara que havia alguém de pé na porta do meu quarto. No princípio eu achei que fosse o idoso. Talvez ele tivesse levantado para beber água. Mas quando me levantava para olhar, não havia ninguém. Só o escuro e o silêncio da noite. Foi então que comecei a notar algo estranho. Toda vez que eu olhava de relance, pela visão periférica, eu via uma silhueta baixa, parada imóvel, na frente do quarto. Tinha forma humana, era pequeno, mas não era uma criança. O corpo parecia o de um homem adulto, só que com uma altura de mais ou menos 1 metro. Era um ser diferente. Emanava algo pesado, sufocante. Eu não ouvia barulho algum, mas a presença era tão intensa que o ar ao redor parecia acabar. O mais estranho era o calor. Sim, calor. Toda vez que aquela coisa aparecia perto da porta, eu sentia o ambiente aquecer, como se tivesse uma fogueira invisível queimando ali. Mas não era um calor natural. Era um calor que fazia a pele arrepiar, o coração disparar, o estômago revirar. Comecei a dormir cada vez pior. Acordava dezenas de vezes, cansado, suado, com o corpo pesado, como se eu tivesse lutado a noite inteira contra algo. De manhã, me olhava no espelho e via olheiras profundas. Parecia que algo drenava minha energia enquanto eu dormia. Eu não tinha paz. E assim foram longos meses. Quase um ano inteiro de exaustão, medo e silêncio. Até que numa noite, justamente quando eu achava que já tinha me acostumado ao estranho, tudo mudou. Eu dormi rápido, o que era raro, e foi nessa noite que tive o sonho mais vívido da minha vida. Sonhei que estava em um shopping.
Um lugar enorme, moderno, cheio de luzes e pessoas andando por todos os lados. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas tinha a sensação de estar procurando algo, mesmo sem saber o que. Caminhei por corredores brilhantes, vitrines, vozes, risadas, até que algo me chamou a atenção. No final de um dos corredores havia uma porta antiga, uma porta de madeira grossa, escura, com detalhes que lembravam símbolos estranhos e totalmente fora do contexto daquele ambiente moderno. Estranhamente, eu não senti medo, senti curiosidade. E então, uma voz masculina falou baixinho dentro da minha cabeça: "Vai lá, é para você." Sem hesitar, eu me aproximei e empurrei a porta. Assim que ela fechou atrás de mim, o som do shopping desapareceu por completo. Do outro lado havia um silêncio absoluto. O ambiente era um galpão gigantesco, frio e iluminado por uma luz branca, sem fonte visível. No chão, fileiras e mais fileiras de mesas longas, aparentemente velhas e de madeira escura. Em cima de cada uma delas haviam centenas de pedras vermelhas, em todas as mesas, todas do mesmo tipo, variando apenas. Comecei a andar entre as mesas, ouvindo apenas o eco dos meus passos. O lugar parecia infinito. E foi então que uma porta se abriu no fim do galpão, e um homem surgiu. Ele era magro, negro e com um pouco mais de 1,5 metros de altura. Usava roupas simples e antigas. Seus olhos eram serenos, mas tinham uma profundidade difícil de descrever. Ele se aproximou em silêncio, parou diante de mim e pegou uma das menores pedras. Sem dizer nada, colocou-a na minha mão. O toque dele era quente. Então ele falou com a voz baixa, mas firme: "Você precisa de proteção. Guarde essa pedra com você. Ela vai te ajudar. Ande sempre com ela no bolso." E nesse instante eu acordei. Meu coração disparava. O sonho parecia tão real que eu podia sentir o peso da pedra na palma da minha mão. Peguei o celular que estava próximo, abri o navegador e digitei apenas "pedra vermelha", sem nenhum detalhe. O primeiro resultado me deixou completamente arrepiado. O título do artigo era "Jaspe Vermelha, a pedra da proteção e da positividade." E a foto era idêntica às pedras do meu sonho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa pedra antes. Naquele momento, eu tive certeza que o sonho era um aviso. Tentei comprar uma, mas estávamos naquele período complicado. Ele colocou aqui entre parênteses: "Aquela doença horrenda que deixou todo mundo em casa, mas não vou citar o nome, pois não sei se isso te prejudicaria." Também não sei. Enfim, tudo estava fechado e comprar online deixava o frete 20 vezes o valor do produto. E tinha muita dificuldade para sair de casa, então eu deixei para depois. Meses se passaram, até que um dia eu precisei ir ao centro da cidade resolver algo urgente e chamei uma amiga, a Milena, nome fictício. No caminho de volta, ela se encantou com a lojinha de artigos indianos e quis entrar. Eu, ansioso, pedi para ela vir comigo o mais rápido possível para o carro porque eu não queria mais ficar no centro da cidade. Eu tinha medo. Mas ela ignorou completamente. Quando eu entrei atrás da Milena na loja, eu senti o corpo inteiro gelar. Bem no meio da loja havia uma ilha cheia de nichos de pedras todas empilhadas. Entre todas, lá estava ela, a jaspe vermelha. E no topo estava a pedra que eu sonhei. Mas não era uma pedra parecida, não era nada próximo. Era ela. Era exatamente a pedra do meu sonho. O mesmo formato, mesmo ela sendo levemente polida, o mesmo brilho, o mesmo tamanho, o mesmo peso, era ela. Comprei na hora. Quando contei tudo para Milena, ela sorriu e disse: "Isso não é coincidência, essa pedra te encontrou." Desde aquele dia, nunca mais senti o calor na porta do quarto. Nunca mais vi a silhueta. Meu sono voltou e minha energia também. Hoje eu acredito. Acredito que existem forças ao nosso redor, algumas sombrias, outras protetoras.
Meu sono melhorou, e aquela coisa que ficava na porta do quarto que eu dormia, na casa que morei, nunca mais apareceu. Nunca mais senti. Moro em outra casa hoje, e tenho o hábito de orar do meu jeitinho todas as noites, e pedir sempre proteção de todos os seres de luz que me rodeiam, e que os seres que não são do bem, sempre repito que não foram convidados e que não são bem-vindos. Esse foi o meu relato, Gabi. Eu tive que aprender na marra a acreditar no sobrenatural, mas sou muito grato por isso. Mas agora ele já não me causa mais medo. Só me lembra que alguém, em algum lugar, ainda vela por mim. Abraços, R. R, que relato incrível. Que eu tô super arrepiada aqui. É, eu acredito muito que você, como sua amiga disse, aquela pedra lhe encontrou, aquela pedra lhe levou até ela. Você não achou por um acaso. Se você tivesse comprado online, provavelmente não teria sido a pedra certa. Eu não sei nem se existe essa questão de pedra certa, mas eu não acredito que seja coincidência você ter encontrado no topo da pilha, em uma loja que você não queria entrar, a pedra exata do seu sonho, a pedra que esse ser de luz, provavelmente, né? Tudo indica que é um ser de luz, te entregou em mãos, né? E assim, não tem como, cara, isso ser coincidência. Eu achei assim um relato fantástico, eu tô completamente arrepiada. E por favor, não ande sem essa pedra. Eu sei que o nosso cotidiano é corrido. Às vezes a gente sai na pressa e esquece de levar alguns pertences. E é normal. Mas sempre que você puder, sempre que você lembrar, ande com essa pedra. Porque tem uma motivação, com certeza. Foi muito certeiro ser ela, exatamente ela, sabe? Tipo, em uma pilha inteira ela está exatamente ali no topo e num canto que você nem queria ir, ela lhe encontrou, realmente. Como a Milena disse, ela te encontrou. Ela tinha que ser sua. E amei o relato, amei sua escrita. Se tiver mais relatos, eu adorarei contar. E é isso, esse foi o relato de hoje. Obrigada e beijos, até a próxima.